Planejamento é um ponto fundamental para toda e qualquer organização. Sendo assim, Kotler define alguns passos para sua execução. Quais são esses passos? Alternativa A, análise SWOT, missão do negócio, metas, programas de marketing, implementação e controle. Alternativa B, missão do negócio, análise SWOT, metas, estratégias, programas de marketing, implementação e controle. Alternativa C, programas de marketing, análise SWOT, metas e estratégias de implementação. Alternativa D, visão do negócio, análise SWOT, estratégias de implementação e metas. Alternativa E, visão do negócio, análise SWOT, estratégias, programa de marketing, metas e controle. A alternativa correta é a alternativa B, missão do negócio, análise SWOT, metas, estratégias, programas de marketing, implementação e controle. Antes de eu dar continuidade, eu vou só falar um pouquinho sobre essa resposta, porque é importante nós entendermos. Vimos lá no primeiro slide desta unidade a missão do negócio. Qual é a minha missão enquanto ser humano? Como é que eu quero ser lembrada lá na frente? Eu quero ser lembrada como uma profissional competente, uma profissional informada. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que passava em cima de qualquer um para conseguir o que quer. Como eu quero ser lembrada? Faz parte. Às vezes as pessoas têm caráter diferente, um olhar diferente para o que é certo e para o que é errado. Então, eu tenho que estabelecer a minha missão do negócio. Eu vou fazer análise SWOT. Vimos as nossas forças, as nossas fraquezas, o que o mercado me traz de oportunidade, o que também me gera de ameaças. Eu vou estabelecer, portanto, metas. Dentro dos meus objetivos, eu tenho metas para serem alcançadas. Através disso, eu estabeleço as estratégias. Como chegar lá? Como atingir os meus objetivos? E aí eu vou pensar em todo um ferramental de marketing, em programas de marketing que vão me auxiliar a atingir esse objetivo. Pensei nos planos mercadológicos, pensei nos planos de marketing, eu vou implementar. Implementando, eu sempre tenho que ter controle. Se eu não tiver controle sobre toda e qualquer ação mercadológica que eu faça, ela se perde. O controle é estrutural e fundamental. É como se eu estivesse indo de São Paulo para Belo Horizonte. Eu preciso estabelecer qual é a estrada que eu vou utilizar. Eu vou de carro mesmo? Não é melhor eu ir de ônibus? Ou eu vou de trem, eu vou a cavalo, eu vou de moto, eu vou de avião? Eu tenho que estabelecer como ir. Se eu resolvo, de fato, ir de carro ou ir de moto, em que estrada? Em quanto tempo eu quero chegar? Aonde eu vou parar? Eu preciso planejar todo o meu circuito, eu preciso planejar como chegar lá, que horas eu preciso chegar. E para isso, não adianta eu esperar estar em Belo Horizonte para falar, puxa vida, eu podia ter feito essa viagem em 5 horas, eu fiz em 12. O controle serve para que em espaços pequenos, em espaços menores, eu possa fazer uma verificação se eu estou dentro do planejado. Então, eu tenho que chegar em Belo Horizonte? Tenho. Eu vou utilizar a rodovia Fernão Dias? Eu já estabeleci isso. Então, quando eu chegar em Bragança, eu faço uma medição. Em quanto tempo eu cheguei? Aí eu vou dividir pelo número de quilômetros, eu vou ver a minha velocidade média e vou calcular. Eu vou conseguir chegar em 5 horas em Belo Horizonte? Ah, não, Heloísa, se você não andar um pouco mais rápido, você não chega. Então, eu vou estruturando e para isso eu preciso do controle, ok? Vamos lá, é preciso clareza e foco. Se eu quero fazer uma faculdade, eu tenho que ter clareza. O que eu quero fazer com a profissional que vai surgir depois de 2 anos, ou depois de 4 anos, ou depois de 6 anos de estudo? Aonde eu estou querendo chegar? Quais são os meus objetivos? Se eu não tiver foco,
Eu também não vou atingir, hoje eu não vou para a faculdade, hoje eu vou tomar uma cervejinha com os meus amigos, hoje eu não vou para a faculdade, hoje eu vou namorar, eu não estou com vontade de fazer aquela prova, eu faço depois, uma substitutiva. Se eu não tiver foco e não souber, não estruturar que eu tenho aquele tempo determinado para atingir um objetivo, eu não consigo atingir. Por que às vezes eu tenho tantos alunos que ficam, o curso é de 4 anos, ficam 6 anos dentro da faculdade? Porque não tiveram foco, não estabeleceram objetivos. Então, foco é fundamental. Somente assim é possível mapear o mercado, entender suas necessidades, seus perigos, de que maneira posicionar a organização e quais serão os passos para levá-la ao sucesso. Então, se eu tenho clareza e eu tenho foco sobre o que eu quero como profissional, é claro que eu vou mapear o mercado. O que o mercado espera? Então, voltando um pouco para a SWOT, ele me dá oportunidades? O mercado me dá oportunidades. O mercado está com uma demanda grande de profissionais. Não temos profissionais formados na minha área. Isso é uma tremenda oportunidade. Mas então não existem ameaças? Claro que existem ameaças. Eu tenho uma demanda grande por profissionais da área de comunicação. Eu não tenho profissionais de comunicação que estejam formados dentro da expectativa daquela organização. E o que acontece com isso? Tá tudo bem, eu só tenho oportunidade. Não, porque os poucos profissionais, um exemplo, que estão dentro da área de comunicação e que estão disponíveis ou à procura de uma nova colocação no mercado, têm qualificações muito altas, muito além do que o mercado espera. Isso é uma tremenda ameaça, porque pode ser que eu não tenha todas essas qualificações. Então, este mapeamento é importante, mas desde que o nosso olhar esteja no foco. Onde, como, quando eu quero chegar. Mas Heloísa, eu olhei, fiz todas as oportunidades, acertei as ameaças, eu entendi como o mercado funciona. Mas eu não estou sabendo estipular e estruturar corretamente as forças e as fraquezas. Porque eu acho que eu tenho forças, aí eu vou lá, faço uma entrevista e pronto. Eu nunca sou chamado. Eu estou com problema. Eu fui, fiz uma entrevista, achei que estava super bem, que já estava a rainha da cocada. Não aconteceu nada. Falaram que eu estava qualificada, mas que tinham optado por um outro profissional. Sim, isso é uma fraqueza. E você tem que entender quais são as suas fraquezas de uma maneira genuína. É a maneira com que você se porta? É a maneira com que você demonstra ser? É a maneira com que você se veste? Porque isso tem um peso dentro da organização. Nós precisamos entender que tudo em nós comunica. A maneira que nós falamos, a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós nos portamos. Tudo isso comunica algo para quem está comprando a minha imagem, para quem está comprando as minhas informações profissionais. Então eu preciso entender de uma maneira fria, de uma maneira bastante realista, o que eu estou transmitindo para o outro. E eu posso descobrir fraquezas que eu não tinha prestado atenção. Então, esse mapeamento interno é tão ou mais importante do que o mapeamento externo. Porque, teoricamente, se nós olharmos o mercado com cuidado, nós vamos conseguir estruturar as ameaças e as oportunidades. Eu vou conseguir saber o que o mercado quer de mim, o que a empresa espera do profissional. Agora, a parte interna é uma coisa que precisa ser mais pensada, mais calculada. Por que isso? Por que eu estou pedindo para você parar, se conscientizar e tentar se olhar de uma maneira verdadeira? Porque isso pode dar para você
uma real ideia das suas necessidades. Se você precisa, na verdade, fazer um outro curso de línguas, ou se simplesmente você precisa aprender a se vestir diferente. Aprender a se vestir não é melhor ou pior. Isto não existe, mas de maneira adequada àquela determinada organização. Se eu vou trabalhar num banco, eu não posso chegar lá de bermuda, tudo bem, com um topzinho. Se eu trabalho numa academia de ginástica, eu não posso chegar, por exemplo, de terno. Eu, Heloísa, não posso chegar de vestido habillé. Então, eu tenho que estar adequada, mas é importante fazer essa análise de uma maneira bastante realista, ok? No ambiente externo, o que é importante? É importantíssimo, na verdade, não é que é importante, é importantíssimo nós mapearmos os diversos ambientes existentes. Nós temos, por exemplo, o ambiente econômico. Não tem nada a ver comigo, Heloísa, porque o ambiente econômico não me afeta profissionalmente. Absurdo, é claro que afeta. O ambiente econômico vai determinar se a empresa pode ou não pode te contratar, se ela tem condição para isso, se ela vai pagar o salário que você espera, ou se ela vai te pagar um salário aquém do mercado porque ela está com problema. Se o país está com problema, com a quantidade de desempregados que nós estamos, isto muda sobremaneira este ambiente, muda a maneira com que você vai se relacionar com a empresa e a empresa com todos aqueles que ela quer contratar. Da mesma maneira, o ambiente demográfico. Eu tenho que analisar. Eu quero atingir rapidamente um determinado cargo e moro numa cidade grande. Eu tenho que olhar aonde estão as pessoas. Eu preciso entender que muitas vezes no interior do meu país as necessidades são maiores, eu posso ser melhor remunerada. O ambiente tecnológico, dentro da minha profissão, como é que está tecnologicamente as ferramentas que são utilizadas para eu desenvolver a minha profissão? Eu sou uma médica, neurologista, por exemplo. Eu estou indo para uma cidade que eu gostaria de morar, porque eu tinha sítio lá quando eu era pequenininha, ou porque eu ia nas férias e a minha avó morava, enfim, não importa. Mas eu tenho que entender qual é o ambiente tecnológico que existe no local e que eu tenho condição de dar. Porque quando eu estou fazendo análise externa, eu preciso entender o que o mercado exige de mim e o que eu tenho também para dar. Se eu estou fazendo uma análise do ambiente tecnológico e eu descubro que existem novas ferramentas, novos instrumentos cirúrgicos, novos processos, com uma tecnologia muito avançada que eu não tenho conhecimento, eu também não estou adequada. Então, por isso, nós precisamos mapear todo o processo tecnológico, como também o processo político-legal. A fim de quê? A fim de entender quais são as leis que regem a minha profissão, o que é exigido dentro da minha estrutura de trabalho. Digamos que eu seja nutricionista e vá para uma empresa que faz refeições para fora, que serve refeições em outras organizações, mas que a cozinha não está dentro das leis da vigilância sanitária. Olha que problema. Então eu tenho sim que entender e que mapear o ambiente político legal. Se eu sou estrangeira num país, eu tenho que entender até onde eu posso ir profissionalmente, se o país permite que eu exerça a minha profissão. Analisar o ambiente sociocultural, o que a sociedade local espera, como eu tenho que me posicionar, o meu posicionamento profissional enquanto publicitária num país como o Brasil vai ser completamente diferente do meu posicionamento profissional na Itália, porque são culturas diferentes, sociedades diferentes. E da mesma maneira nós temos que ver o ambiente natural. O que nós estamos entendendo como ambiente natural aqui? Cada vez mais as empresas estão conscientes que fazem parte de um planeta, que fazem parte de uma estrutura global
e que eu preciso cuidar de alguma maneira dessa estrutura que eu passei os últimos 200 anos destruindo. Então, entender o ambiente natural é entender se a minha profissão, se a minha colocação vai degradar mais ainda o planeta, se vai degradar mais ainda o que nós esperamos como um planeta sadio. Então, eu preciso mapear o ambiente para ver, eu quero determinada empresa, mas será que essa empresa cumpre com as normas? Ou será que ela coloca os dejetos no rio ao lado? Então, tudo isso precisa ser mapeado para eu entender esse mercado, ok? Vamos para a nossa interatividade. É preciso nós analisarmos os ambientes interno e externo para podermos tomar decisões que terão impacto no nosso negócio. Quando analisamos o macroambiente, o que devemos monitorar? Alternativa A, ambiente econômico, demográfico, tecnológico, político-legal, sociocultural e natural. Alternativa B, o ambiente econômico, demográfico, estrutural, causal, político-legal e sociocultural. Alternativa C, ambiente demográfico, tecnológico, causal, sociocultural e natural. Alternativa D, tecnológico, causal, sociocultural e natural. Alternativa E, demográfico, estrutural, tecnológico, político, legal e natural. Já já eu estou aqui com a resposta.